assunto agora no Simples Assim é a cirurgia bariátrica. Nós já falamos sobre esse tema aqui no Simples Assim, mas a gente vive hoje uma situação bastante peculiar. Por causa da pandemia, houve um represamento dos casos dessas cirurgias em todo o país. No SUS, por exemplo, há pelo menos 5.000 pessoas na fila de espera. O Sistema Único de Saúde, portanto, tem todo esse represamento de casos aí esperando pelo atendimento. Qual é o método mais indicado hoje? Quais são os riscos que essa cirurgia traz para as pessoas que se submetem a ela? A gente traz de novo todas essas questões para o Dr. José Luiz, que é médico especialista nesse assunto. Dr. José Luiz, muito obrigada por mais uma vez atender o Simples Assim. Seja bem-vindo. Obrigado, José. E agora a gente está presencial, né? Que isso é muito melhor, né, doutor? Com certeza. Vamos lá, eu falei sobre essa questão do represamento. Foi mesmo a pandemia que fez vocês, médicos, cirurgiões, agora trabalharem muito mais. Isso, a pandemia atrapalhou bastante, né? Porque foram suspensas muitas cirurgias eletivas, né? Mesmo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica para continuar tendo as cirurgias para tirar os obesos mórbidos do grupo de risco do Covid. Mas, devido ao problema da pandemia, infelizmente teve um represamento muito grande e pelo SUS foi pior ainda. Então, eles emagreceram, ou seja, o pós-operatório de uma bariátrica já tira a pessoa do grupo de risco? Já tira da obesidade mórbida? Sim, sim. Isso é muito importante. Em pouco tempo de cirurgia, aproximadamente um mês, o paciente já sai do grupo de risco do Covid, com a perda de peso aproximadamente 10% do peso que ele perde nesse período. E ele também sai do risco de todas aquelas comorbidades, porque a gente já falou, sabe, que a obesidade e a obesidade mórbida, vocês consideram doença, trazem uma série de complicações em outros pontos da saúde, não é verdade? Com certeza. Tira do grupo de risco de doenças cardiovasculares, do diabetes, né? E todas as alterações que a obesidade traz, com a cirurgia, ele vai tirando essas doenças, vai saindo do grupo de risco. Inclusive do corpo, porque a pessoa que passa por bariátrica, ela tem toda uma recomposição corporal. Então, ela fica com as articulações mais leves. A gente brincava, o João e eu, agora há pouco, que a pessoa que tem mais peso, o que sofre muito são os pés, pernas, não é, doutor? Sim, melhor inclusive as doenças osteoarticulares, problemas de coluna, né? São vários problemas que a obesidade traz, que com a cirurgia ou cura ou melhora muito, né? Substancialmente. Então vamos lá, para quem está indicado a cirurgia bariátrica? Então, os parâmetros continuam valendo os mesmos. A gente pega o índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é calculado com o peso dividido pela altura ao quadrado. Se estiver acima de 40, já é obesidade mórbida. Então tem indicação direta para a cirurgia bariátrica, né? Se for de 35 a 39 e tiver alguma doença associada, alguma comorbidade, diabetes, pressão alta, gordura no fígado, varizes, ovários micropolicísticos, né? Problemas de coluna, tudo isso aí também entra como comorbidade. Também tem indicação da cirurgia bariátrica para curar essas doenças. Tá, então não é assim, tô com 100 quilos, tô com 200 quilos, não. Dependendo do IMC, do índice de massa que a pessoa tem, ela vai ou não, índice de gordura, né? Porque depende da altura, né? É isso. Às vezes um baixinho com 90 quilos, 80 quilos já entra. Já tá como doença, já entra como morbidade. Doutor José Luiz, a gente falou uma vez sobre a obesidade no Simples Assim, e a gente falou de algumas técnicas, né? O que é que se usa hoje? Quando fala de cirurgia bariátrica, o que é que vocês fazem no organismo da pessoa para diminuir esse tamanho dela? Então, está bem estabelecido hoje as técnicas, né? Tem bastante trabalho pelo mundo todo, né? A gente faz por videolaparoscopia, sem cortes, né? A anestesia está bem segura, o protocolo pré-operatório, pós-operatório também está bem estabelecido, então a cirurgia está bem segura. A gente opera praticamente diariamente, todos os dias sem cirurgia bariátrica. Virou uma cirurgia de rotina. É igual operar uma vesícula, operar uma hérnia, operar um apêndice. Em mãos daquele cirurgião que é experiente, que opera sempre, virou uma cirurgia de rotina hoje em dia. Rápida, né? Para você ter uma ideia, a gente faz em menos de 1 hora uma cirurgia bariátrica hoje em dia. E o que é que vocês usam hoje? Então, as duas técnicas mais feitas são o bypass e o sleeve. O bypass é aquela que diminui o tamanho do estômago e faz um desvio intestinal. Tá. E o sleeve é aquela técnica que mexe só no estômago, só diminui o tamanho do estômago. A gente resseca, tira do corpo cerca de 80% do estômago, e essa parte que é retirada do corpo, ela produz um hormônio que chama grelina. Essa grelina é um hormônio que dá fome, que abre apetite. Então, retirando essa parte, o paciente não tem fome.
Tá, então invariavelmente ele vai emagrecer. Os pacientes não têm fome, comem pouquinho, comida saudável, e a técnica do sleeve é boa porque tudo que ele come absorve, não perde nada de proteína, de vitamina, entendeu? Então emagrece assim de maneira saudável, bonito. Porque vamos dizer assim, dos efeitos colaterais da cirurgia bariátrica, eu tenho amigas que já passaram por isso, é que elas ficam dependentes de uma reposição de vitaminas e minerais, é isso? De Sim, ferro especialmente. A vitamina mesmo no sleeve, né, que ele absorve tudo que ele come, a gente faz questão que tome vitamina diariamente. Porque a vitamina é um suplemento, né, não é um medicamento. Certo. Então é recomendado fazer uso de vitamina constantemente, isso para todos os pacientes. Só que no caso do sleeve, que não tem desvio intestinal nenhum, ele absorve mais e fica melhor ainda. Tá. Né? Porque o bypass é um desvio muito grande e perde muita vitamina e proteína, tem paciente que pode ficar até desnutrido. Entendido. E quanto tempo depois de recuperação? Quanto tempo o paciente leva para voltar à vida ativa, ter uma vida normal depois? São 2 dias só no hospital, né? As caminhadas já começam imediatamente, no dia seguinte no hospital, a dieta líquida também no dia seguinte. Aproximadamente 8 dias já pode dirigir, já pode fazer uma comida, lavar uma louça, né? Depois de 15 dias já pode serviços leves, dirigir normal. Depois de 1 mês ele pode fazer atividades físicas mais intensas, inclusive academia. Então depois de 30 dias está liberado para tudo praticamente. As pessoas podem recuperar o peso perdido mesmo depois de uma bariátrica, doutor? Para recuperar tudo que tinha antes é muito difícil acontecer. O que pode acontecer, por exemplo, ele perdeu 50 quilos. Aí passa alguns anos, a pessoa abusa, não toma vitamina, ingere muita bebida de álcool, não se exercita, não faz nada. Já tem um metabolismo lento, porque a perda de peso varia muito de acordo com a pessoa, a idade, o metabolismo, né? Então se ela perdeu 50, pode ganhar 20, 30. Mas se ela seguir as recomendações e tornar-se uma pessoa fisicamente ativa, mantém o peso o resto da vida. Vai conseguir. Vai conseguir. A cirurgia plástica, que muitos dizem que advém porque perde peso, sobra pele, ela é obrigatória? É sempre necessária ou há controvérsias? O que acontece é o seguinte, o paciente quanto mais jovem faz, melhor o resultado. Tá. E a pele também, quanto mais jovem, a pele é mais saudável. Geralmente as meninas de 18, 19, 20 anos que a gente opera, não precisa nem de plástico. Tá. Com o passar dos anos, a pele fica mais flácida e se for muito obeso, perder muito peso, pode acontecer de ficar aquele abdômen avental, né? Ficar uma pele mais flácida, aí estaria indicada a plástica. Tá. Então a plástica pode entrar ou como estética mesmo, se ela quer fazer uma parte estética, ou mesmo para tirar aquele abdômen avental, aquela pele caindo em cima, aqueles pacientes muito obesos, né? Que ficam um excesso de pele muito grande, seria até uma cirurgia higiênica que a gente fala. E aí não estética, o plano de saúde cobre, o SUS faz também se for o caso. O paciente tem direito a fazer abdominoplastia, né, pelo plano de saúde, sim. O doutor falou da bebida, exagero em bebida alcoólica, quer dizer que a pessoa que passa por bariátrica, ela pode levar uma vida alimentar depois praticamente normal ou não tem restrições? Não, praticamente normal. Aquela dieta que todos nós temos que fazer, né, a dieta saudável. Fruta, legume, verdura. Evitar fritura, gordura, açúcar, né, muita massa. E ela vai poder tomar o drink dela no final de semana, uma festinha, socialmente, normalmente, né? Sem abusar. Bom, nosso tempo acabou, a gente tem que encerrar, mas uma última questão, doutor. As pessoas às vezes ficam pensando que a bariátrica é um refúgio para aqueles que têm dificuldade de perder peso. Então, eu não dou conta de ir na academia, então eu vou partir para uma bariátrica. Mas a bariátrica é o último recurso nessa escala de redução de peso, doutor? Sim, a bariátrica é indicada quando o paciente já tentou de tudo, né? Todos os métodos naturais, dieta, atividade física. Mas a gente sabe que quando o paciente atinge a obesidade mórbida, SMC de 40, é muito raro ele conseguir só com dieta e atividade física. Entendeu? Geralmente o paciente está com sobrepeso, né, um pouco acima, ele consegue. Mas esses pacientes obesos mórbidos, realmente, a gente que trabalha com isso no dia a dia, a gente sabe que é complicado, é difícil. Então, a cirurgia bariátrica está muito bem indicada para esses pacientes. E é sempre importante ter toda aquela turma andando junto, o psicólogo, o nutricionista, ele precisa desse aporte, desse apoio, doutor? Sim, porque vai ajudar muito ele na parte nutricional, às vezes a parte psicológica. Tem muitos pacientes que ficam tão bem que depois de alguns meses nem precisa mais do psicólogo, ou até mesmo do nutricionista, que já aprende a comer certinho, né? Uhum. Mas a gente acompanha mensalmente os pacientes, primeiro ano todo mês. Certo. Segundo ano cada 3 meses e depois cada 6 meses o resto da vida. Muito bem. Doutor, muito obrigada, viu, pela entrevista. Obrigado a você, Gisele.